Olá, boa noite e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, transmitido aos domingos às 7 horas da noite por intermédio do canal 49, na cidade de Fresno, e é repetido às terças-feiras às 6h30 da manhã. Este programa pode também ser visto na internet, em qualquer lugar do mundo, desde o momento que haja internet a qualquer hora do dia ou da noite. Eu sou o Diácono João Sousa, da paróquia de Santa Brígida, em Hanford, e também trabalho na Diocese, hoje fazendo o programa juntamente com o Dr. António Borba, da cidade de Turlock. Boa noite, António Borba, como é que estás? Boa noite, Diácono João Sousa, estou muito bem, graças a Deus. E o Diácono, como é que está? Eu estou como quero. Basta querer estar como estou. Eu ainda não compreendo bem isso, eu estou como quero. Não, para estar como quero, basta querer estar como está. Cada vez estou mais confuso, mas está bom. É a própria idade. Está-me a chamar velho, não é? Não. Então, o tempo de Natal já se foi embora, já estamos agora no tempo comum. Estamos no segundo domingo comum e domingo passado estávamos a falar um bocadinho acerca disto, mas é natural que esteja alguém a ver o programa hoje que não viu o programa do ano passado, ou do domingo passado. E também se esquecem. Porquê é que isto é o segundo domingo comum e não é o primeiro? É porque domingo passado foi o último domingo do Natal, é o batismo do Senhor, e o tempo natalício termina ao pôr do sol do domingo do batismo do Senhor. Na segunda-feira já é o primeiro dia da primeira semana do tempo comum. E agora entramos na segunda semana do tempo comum. Entramos com o domingo, portanto, é o segundo domingo do tempo comum. Porque será que a Igreja divide o ano litúrgico assim nestes tempos especiais? Temos o tempo comum, depois vem a Quaresma, depois vem a Páscoa. É fácil de entender. A gente tem dia, a gente vai para o trabalho e trabalha pesado e às vezes estamos cansados e às tantas a gente já lhe apetecia. Vamos à costa, vamos mudar. Vamos fazer um barbecue no quintal, fazer uma festa. Olha, vamos jogar as cartas. Vamos às ilhas. A gente não gosta de fazer sempre a mesma coisa. E também a Igreja, ao longo do ano, liturgicamente falando, mostra-nos o mistério de Jesus Cristo. Mas esse mistério tem facetas. E a Igreja acentua as facetas mais importantes, começando com o Natal, porque o ano litúrgico da Igreja, que é o da Igreja, começa na última semana, no último domingo de novembro ou no primeiro domingo de dezembro. Isso aí começa o ano novo. E logo a primeira grande celebração é o Natal. Porquê? Porque celebra o mistério da encarnação do Verbo. Deus mandou o seu Filho ao mundo para nos redimir. E para fazer isso, ele tornou-se um de nós, como uma criança, como um bebê. E nós celebramos o mistério da encarnação pelo Natal. Tenho o tempo de preparação para esse grande mistério, para celebrar esse grande mistério, que é o tempo do Advento. Depois, o grande tempo forte a seguir é a Páscoa, em que celebramos a nossa própria redenção, em que Jesus Cristo nos redimiu na cruz, ressuscitou, subiu ao céu e ficou o mistério pascal completo, vamos a dizer assim. Mas é um mistério tão grande, que a gente tem que se preparar muito bem para o celebrar, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E temos aquelas 6 semanas da Quaresma para a nossa preparação, e a sétima, que é a semana da vivência, do grande mistério, a Semana Santa, e depois mais 7 semanas de nos regozijarmos com a celebração do mistério pascal, que termina com o domingo do Pentecostes. O resto do ano é o tempo comum, em que a Igreja mostra o resto, ou todas as facetas, cada domingo uma faceta diferente, do Reino de Deus. Será que a Igreja está a dizer tempo comum, portanto, é um tempo de vocês descansarem, porque a seguir vai vir a Quaresma, que são 6 semanas fortes de preparação para a Páscoa?
Ou será que o tempo comum é apenas tem um outro significado? Eu não lembro-te das festas lá nas ilhas, a gente tinha a festa de Nossa Senhora do Carmo, mas no domingo a seguir a gente ia à missa, no domingo a seguir a gente ia à catequese, no outro dia a seguir a gente fazia a nossa vida de cristãos normal. Mas tudo parava um bocadinho para celebrar aquela grande festa, que é como aqui as festas do Espírito Santo, a festa de Nossa Senhora da Assunção em Interloque. Parece que a paróquia para celebrar esse grande acontecimento. E também o mistério de Cristo enfoca, concentra-se na celebração do mistério da encarnação e na celebração do mistério da nossa redenção. Mas o resto do ano as coisas continuam normalmente. Portanto, nós podemos dizer que do resto do ano continuamos a ser bons cristãos, mas quando chega aquele tempo mais alto, como é o tempo do Advento e depois o tempo da Quaresma, que virá agora a seguir este tempo comum, que é um tempo mais intensivo em que nós temos que fazer uma preparação ainda maior para esses grandes momentos da Igreja. Sem dúvida. O que eu vou dizer agora já vem tarde porque refere-se ao Natal. Isto devia ter sido dito antes de Natal. Mas a gente leva 4 semanas no Advento a preparar-se para o Natal. E a gente engana-se um bocadinho dizendo, estamos a preparar para o nascimento do Menino Jesus. E a gente sabe que Jesus já veio há 2000 anos. Então, o que é que estamos a preparar-nos? Estamos a preparar-nos para nos concentrarmos na vivência do mistério da encarnação. E uma das maneiras boas é, por exemplo, contemplar o presépio, que nos ajuda a compreender um bocadinho melhor, a ir um bocadinho mais fundo sobre o mistério da encarnação do Verbo. É um mistério tão grande, e eu penso que a gente medita muito pouco nesse mistério, que a gente se leva assim mais pelas coisas do Natal, e é tão bonito, e tudo é tão bonito, e é. Mas quando chega o batismo do Senhor, e a gente perguntar às pessoas, compartilha connosco um bocadinho daquilo que descobriste na tua reflexão sobre o mistério da encarnação. Ué? O quê? Não, tivemos foi o Natal. Mas o Natal é isto. Não é? E nós preocupamos-nos tanto com as aparências do Natal. E às vezes perdemos-nos, não é? Mas isto é uma conversa que deve ficar para o ano que vem. Vai ficar para o fim do ano. Mas é boa para todo o tempo, porque nós temos que todos os domingos meditar no mistério de Cristo. Em cada missa está sendo revelado para nós, individualmente, o mistério de Cristo. E a gente tem que aprender a viver esse mistério e a aprofundá-lo. É verdade. Ok? O que é mais? Vais ler a primeira leitura? Nós vamos ler a primeira leitura deste segundo domingo do tempo comum. Não vamos ter muito tempo para falar acerca dela, mas não faz mal. Sim. Depois falamos depois do intervalo. Leitura do livro de Isaías. Por amor de Sião não me calarei. Por amor de Jerusalém não terei repouso. Enquanto a sua justiça não despontar como a aurora e a sua salvação não resplandecer como facho ardente. Os povos hão de ver a tua justiça e todos os reis a tua glória. Receberás um nome novo que a boca do Senhor designará. Serás coroa esplendorosa nas mãos do Senhor, diadema real nas mãos do teu Deus. Não mais te chamarão abandonada, nem à tua terra deserta, mas hão de chamar-te predileta e à tua terra desposada. Porque serás a predileta do Senhor e a tua terra terá um esposo. Tal como uma jovem desposa uma virgem, tal como o jovem desposa uma virgem, o teu construtor te desposará. E como a esposa é a alegria do marido, tu serás a alegria do teu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esta imagem da esposa é uma imagem que aqui está, se não estou enganado, o profeta está a referir a Jerusalém, mas eu, e como não temos já muito tempo para esta primeira leitura, estava a pensar nesta imagem como a imagem da igreja, a esposa
A igreja é a esposa de Cristo. E todas estas coisas que aqui se diz acerca de Jerusalém são coisas que se poderiam aplicar à igreja. Não mais te chamarão abandonada, não mais serás uma terra deserta, mas serás predileta, desposada. És a alegria do marido. A igreja é a alegria de Deus. E eu meditava nisto e pensava, mesmo naquelas ocasiões em que a igreja, infelizmente, tem tido alguns problemas, nós sabemos que a igreja tem problemas, mas, ao mesmo tempo, a igreja é a esposa de Cristo e é a alegria de Deus. E nós temos que olhar para a igreja com esse olhar. Sem dúvida. O que nós dissemos há 2 semanas também se refere um bocadinho a esta leitura, em que a gente diz que a atitude de Deus em relação ao seu povo, na maneira de tratar o seu povo, mudou. Porque o povo mudou. O povo mudou a sua atitude. E Israel, que tinha sido desobediente a Deus e tinha sido mandado para o exílio e reconheceu o seu pecado e voltou para Deus, acha uma recepção da parte de Deus muito liberal, muito aberta. E o profeta está dizendo, quando tu foste para o exílio, Jerusalém, a gente chamava-te abandonada, deserta. Era uma terra deserta. Mas agora que mudaste e o povo já começou a regressar e vem com essa alegria, tu agora serás chamada a predileta do Senhor, a desposada do Senhor. O Senhor vai-te mostrar todo o amor que tem por ti, como já tinha antes, mas tu não aceitavas. E agora que aceitas, o Senhor vai-te dar grandes alegrias. E o profeta quis comparar de uma maneira mais clara, mais vívida, para que as pessoas pudessem entender isso, e diz, tal como um jovem desposa uma virgem, o teu construtor, ou seja, Deus, te desposará. E como a esposa é a alegria do marido, tu serás a alegria do teu Deus. A gente pode dizer que isto foi escrito para aquele tempo, não haja dúvidas, mas a gente pode ver os tempos messiânicos a serem descritos nesta passagem também. Mas a gente também pode ver a nossa alma a ser descrita nesta linguagem, em que o Senhor, pelo batismo, entra em nós, faz a sua morada em nós e concede-nos todas estas grandes coisas que o profeta está anunciando para Jerusalém, que se aplicam à igreja, mas que também se aplicam à alma de cada um. Olha que esta é grande. Vocês levem 1 minuto a pensar nisto. A gente volta. Até já. Join KNXT and Holy Spirit Church every Sunday morning at 10 a.m. for a live Mass, the only live Catholic Mass direct from Holy Spirit Church on KNXT, channel 49, 35, and 38 Bakersfield, and streaming live on knxt.tv. The first live Mass every Sunday at 10 a.m. on KNXT and knxt.tv. We're here before dawn. We're here at midnight. We're here when life begins, and here when it ends. We spend hours training, bonding, and earning their trust. We are their voices, their allies, and their advocates, now and in the future. This is not just our job, it's our passion. We are Fresno Chaffee Zoo. Olá, boa noite e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, transmitido todos os domingos às 7 horas da noite, por intermédio do canal 49, na Diocese de Fresno, e é retransmitido na terça-feira às 6h30 da manhã. Todos podem ver. E também podem ver na internet, a qualquer hora do dia ou da noite, em knxt.tv. Depois toca-se no botão que diz YouTube, no botão que diz Playlists, e vão ver as caras da gente todos lá. E escolhem o programa que querem ver. E lá está tudo guardado para a posteridade.
Eu sou o diácono João Sousa, da paróquia de Santa Brígida em Hanford, e também trabalho na Diocese de Fresno. Estou fazendo o programa juntamente com o Dr. António Borba, da cidade de Terloc. Boa noite, António, como é que estás? Boa noite. Vamos agora na segunda parte deste segundo domingo do Advento. Não é? Não é do Advento, segundo domingo comum. Do tempo comum. Eu não sei o que é que estava a pensar no Advento. O Advento já passou há bocado. Estamos no tempo comum. Então queres que eu leia o Evangelho? Acho que sim. Ok. Então é um Evangelho muito bonito. É um Evangelho lindo. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, realizou-se um casamento em Caná da Galileia e estava lá a mãe de Jesus. Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o casamento. A certa altura faltou o vinho. Então a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho? Jesus respondeu-lhe: mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra destinadas à purificação dos judeus, levando cada uma de 2 a 3 medidas. Disse-lhes Jesus: enchei essas talhas de água. Eles encheram-nas até acima. Depois disse-lhes: tirai agora e levai ao chefe de mesa. Eles levaram. Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde viera, pois só os serventes que tinham tirado a água sabiam. Chamou o noivo e disse-lhe: toda a gente serve primeiro o vinho bom, e depois dos convidados terem bebido bem, serve o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora. Foi assim que em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus milagres. Manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Grande milagre. Mas antes do milagre, só uma pequena coisa. Há aqui uma frase que algumas pessoas podem não entender bem. Eu sei que não há ninguém melhor do que o diácono João Sousa para explicar esta frase. É uma frase aqui que quando a mãe de Jesus lhe diz que eles não têm vinho, ele diz: mulher, que temos nós com isso? Parece assim um pouco brusco, uma resposta um pouco áspera. Parece isso mesmo. Mas não, isso também tem a ver com a tradução. Quais são as palavras que se usam? Eu talvez traduziria: senhora, não temos nada a ver com isso, em vez de dizer mulher. Porque na nossa linguagem portuguesa, dizendo isso assim, mulher, não cai bem, porque não é o normal de chamar. Mas se ele dissesse senhora, o que é que a gente tem a ver com isso? Não parecia tão mal. Portanto, se a tradução fosse senhora em vez de mulher, eu também estou de acordo. Acho que a palavra mulher, mas a palavra mulher, pois há bocado nós fomos almoçar juntos e eu estava a partilhar com o diácono João, que uma vez estava a fazer um discurso e quando me referia à minha esposa, eu disse a minha mulher, e veio uma senhora falar comigo depois, dizer: como é que tu te atreves a chamar mulher à tua esposa? Bem, nós sabemos que a maneira própria em português, quando nós referimos à nossa esposa, dizemos a minha mulher, não é? Yeah. Mas, portanto, acho que como disse, é uma questão da tradução. Mas é interessante que Jesus escolhe fazer o primeiro milagre no meio de uma família, num casamento. Por que será isso? Este primeiro milagre de Jesus tem muitas coisas a ver. Uma delas é que eles traduzem em português dizendo que Jesus deu início aos seus milagres. Mas a palavra não é milagres, é sinais. A palavra em grego que eles usam é sinais. E em inglês eles traduzem por signs. E em português eles adiantam-se, porque aquilo foi um milagre, eles dizem que fez um milagre. Mas a palavra sinal tem mais importância, tem uma importância grande naquilo que São João entendia ou queria ensinar, a usar a palavra sinal. Um sinal diz ou chama a atenção para uma realidade que está mais além. Por exemplo, a gente quando vai andar a conduzir no caminho,
e a gente vê lá stop. E a gente chega lá e a gente para. Mas o caminho não está tapado. Não tem barreira nenhuma. A gente podia continuar a andar. Mas aquele sinal aponta para uma outra realidade. E a realidade é que o tráfego que vem do outro lado não para, e se tu fores sempre, tu vais-te matar ou matar alguém. E São João quer dizer que os milagres de Jesus eram um sinal que apontavam para a sua divindade. Os outros evangelistas apontam muitos milagres e chamam milagres. São João só descreve 7. E de propósito, até mesmo o número 7. E ele está mostrando a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. E começa por um milagre tremendo, que, segundo São João, é um sinal tremendo. Transformar a água em vinho num casamento. E o último, isto é o primeiro dos 7. O 7º é a ressurreição de Lázaro. O maior de todos os milagres que Jesus fez, tirando-o da sua ressurreição. E isto são sinais que apontam à divindade de Jesus Cristo. E para nós compreendermos os milagres narrados em João, temos que compreender que ele lhes chama sinais. E temos que compreender porquê. Ora, isto é uma cena muito normal. Caná ficava a menos, ficava o quê? A 5 milhas de Nazaré, onde Jesus vivia. Possivelmente, isto podiam ser parentes de Nossa Senhora ou de São José, neste casamento, ou podiam ser amigos, conhecidos, mas eram pessoas íntimas, naturalmente. Porque Nossa Senhora, para estar ali a observar tudo e notar que tinha-se acabado o vinho, ela talvez tivesse ido na véspera para ali ajudar a fazer pão, a massa doce, ou lá o que fosse, e ela queria que tudo corresse bem, eram pessoas amigas. E apercebeu-se, faltou o vinho. Penso que a primeira coisa que ela pensou foi, yes, mas o meu filho está aqui. E eu sei quem é o meu filho, porque ele não foi concebido por intermédio de José, ele foi concebido por intermédio de Deus. E, portanto, ele é Deus e ele pode tudo. Porque Nossa Senhora não sabia também os mistérios todos, naquela altura, mas sabia que o filho podia resolver isso. E virou-se para ele. E isso é um grande exemplo para nós. Quando a gente não sabe o que fazer, virar-se para o filho dela, ou mesmo para ela. Ou mesmo para ela, porque o outro ponto a adicionar também é a questão de que Nossa Senhora estava presente, mas ninguém lhe pediu nada para ela interceder. Como o diácono disse, ela talvez tinha vindo antes, sabia bem, percebesse tudo, não admira, e quando viu, na verdade, que eles não tinham vinho, não queria que eles ficassem humilhados, envergonhados, e foi ter com o filho, porque sabia quem era o filho. Mas ninguém lhe pediu. Nós podemos dar um passo mais à frente e dizer, mas afinal de contas, se Nossa Senhora intercedeu quando não lhe pediram para ela interceder, quanto mais ela é capaz de interceder quando nós lhe pedimos ajuda. E o que é que ela disse quando ela notou? Fazei tudo o que ele disser. E é isso também que ela nos diz quando a gente pede ajuda. E aquilo que a gente não puder fazer, ela faz. O que a gente puder fazer, como encher as talhas de água, a gente pode fazer. A gente tem que fazer a nossa parte. Mas o que a gente não pode fazer, Deus faz. Olha que estas talhas, elas levavam entre 20 a 30 galões cada uma. Quando Deus dá com abundância. Deus não dá às pinguinhas. Possivelmente uma destas talhas, 20 galões, agora ali, já quando a festa talvez estivesse perto de acabar, Jesus podia ter dito, olha, vocês encham a primeira talha de água aí, o talhão. Ou encham 2 talhões. Não, mandou encher tudo. E era 20 a 30 galões cada um. E não, pelo menos 4, aquilo ali havia pelo menos 120 galões de vinho agora, e do vinho melhor. Nós às vezes tratamos Deus como um miserável, como alguém que dá só à medida. E a gente pede-lhe a Deus pela nossa medida e esquecemos que Deus pode tudo e que nunca dá às pinguinhas. E então se a sua mãe é que pede,
Ele dá à grande e gosta de dar à grande. E eu estava agora a pensar que, oxalá que os convidados tenham sabido usar bem aquilo que Jesus lhes fez e que lhe deu para eles. Porque se eles se embebedaram todos, isso já não foi usar bem o vinho, mas tenho a certeza que aqueles que não abusaram da bondade de Deus. E alguns pensam também que falta o vinho porque Jesus apareceu lá com os discípulos todos, com os 12, e agora não tinha vinho para toda a gente e falta o vinho. Mas não é o caso. Não é o caso. Mas este símbolo do vinho, nós podíamos também aplicar isso a um símbolo do casamento. Eu pensava também que os casamentos geralmente começam todos com muita alegria, não é? Uhum. E o sinal do vinho é o sinal da alegria. Yeah. Se nós não mantemos o vinho, o casamento a pouco e pouco, os casais, o homem e a mulher começam a ficar cansados e o casamento começa a perder aquela alegria que teve quando os jovens se casaram. Portanto, Jesus e Maria, no meio do casamento, nunca deixam esse casamento a ficar velho. Portanto, é uma lição para nós, casais, para os casais jovens, para nós, casais já velhos, para convidarmos sempre Jesus e Maria para estarem no nosso casamento, para que ele nunca fique velho. E o que aquele casal fez, de querer a presença de Jesus e de Nossa Senhora lá, é um exemplo para nós de que, exatamente o que tu acabaste de dizer, de que Jesus tem que fazer parte do nosso casamento, porque nas alturas difíceis, não digo quando faltar o vinho, mas quando as coisas são difíceis na vida e a gente fica sem saber se escolheu a pessoa errada para casar, ou outra pessoa já parece que já não se importa com a gente, qualquer coisa que acontece na vida de casados, que é muito difícil, a gente sabe que se Jesus está presente e se Nossa Senhora está presente, as coisas vão acabar bem. Vai haver tempestades. Jesus na nossa vida não elimina as tempestades. Ele próprio passou pelas coisas mais horríveis. Nossa Senhora passou por tantos problemas, tantas dificuldades. E portanto, nós não podemos esperar de que tudo nos vai correr bem sem dificuldades nenhumas. Mas a garantia é de que nós nunca vamos ficar mal na jornada da vida. Quando nós nos casamos há anos... Há anos? Há 25? Não. Há muitos anos, já há 47 anos. Mas quando nós éramos jovens, sempre foi inculcado em nós, e sei que foi inculcado também no diácono João Sousa, o casamento não é um casamento a dois, é um casamento a três. Jesus deve estar sempre no meio do casamento. Estão-nos a dar sinal que temos tempo, acabamos, é? Caros amigos, obrigado pela vossa atenção, boa noite e adeus.